Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 25 a 27 do livro de 1 Samuel. Versículo 1 do capítulo 25. Samuel nasceu em 1103 a.C. e faleceu aos 89 anos em 1014 a.C. Sua fiel liderança ajudou a nação a fazer a transição da teocracia para a monarquia. Aos 21 anos, foi reconhecido como profeta de Deus. Por 10 anos, foi co-juiz com Eli e depois foi o único juiz por 20 anos. Depois, ele exerce o poder juntamente com Saul por mais 18 anos. A morte de Samuel encerrou a carreira de um dos mais dedicados servos de Deus. Tinha zelo por Deus e fez mais do que qualquer outra pessoa dos seus dias para cumprir o que estava no coração de Deus. Versículos 2 e 3 do capítulo 25. Esse Carmelo é o mesmo Carmelo onde Saul erigiu um monumento em homenagem à sua própria pessoa, e não o Monte Carmelo, onde Elias matou os profetas de Baal. Nabal significa nécio e Abigail significa motivo de alegria. Versículo 4 do capítulo 25. A época da tosquia era uma festa de abundância e alegria, onde todos comiam e bebiam em conjunto, indistintamente, de graça. Versículos 7 e 8 do capítulo 25. Davi lembrou a Nabal o tempo em que ele e seus homens deram proteção para os animais de Nabal. Davi agora pedia que Nabal retribuísse o favor e fornecesse a ele e seus homens o que ele pudesse dos seus bens. Versículos 10 e 11 do capítulo 25. A resposta de Nabal foi arrogante e afrontosa. Ele comparou Davi a um escravo fugitivo, insinuando que ele era um João Ninguém que estava fugindo de Saul. Versículos 12 a 17 do capítulo 25. Davi foi ofendido por Nabal e chamou seus homens para vingar-se de Nabal pela afronta. O cingir sua espada praticamente significa arrasar com Nabal e sua casa. Por isso, um dos servos correu até Abigail para que ela interviesse. Provavelmente, eles já tinham ido a Abigail outras vezes para que ela consertasse os erros do marido. Versículos 18 e 19 do capítulo 25. As provisões listadas representavam um presente relativamente grande e solícito, embora não seria suficiente para alimentar 600 homens e suas famílias. Os servos de Abigail iriam à frente para dizer a Davi que ela estava levando provisões para os seus homens. O cuidado de não levar sua ação ao conhecimento do seu marido demonstra a falta de confiança de Abigail nele. Tendo em vista o seu reconhecimento da escolha de Davi por parte do Senhor, sua decisão de ir contra os interesses de seu marido parece estar apoiada no pensamento de que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Versículos 21 e 22 do capítulo 25. Davi estava tão desgostoso com Nabal que nem chegou a mencioná-lo pelo nome. Quando esperava gratidão e hospitalidade, Davi recebeu insultos. Consequentemente, Davi prometeu matar todos os homens na família de Nabal. Versículos 23 e 24 do capítulo 25. Abigail se curvou e caiu aos pés de Davi, tratando-o como um superior e humilhando-se diante dele. Ironicamente, Davi tinha se humilhado anteriormente diante de Nabal, mas inutilmente. Versículos 25 e 26 do capítulo 25. Apesar de Abigail se referir a seu marido como um homem maligno, ela intercedeu junto a Davi para salvar-lhe a vida. Ela deu a entender ser uma agente do Senhor para impedir um desnecessário derramamento de sangue, ato que poderia trazer culpa a Davi e sério prejuízo à sua reputação em Israel. Versículo 28 do capítulo 25. Abigail, para salvar o que lhe pertencia, indo procurar Davi sem o conhecimento e consentimento de seu marido, de fato cometeu uma transgressão, mas ao mesmo tempo revela-se corajosa, sábia e de grande experiência. Ao dizer a Davi, não se ache mal em ti, ela o está recriminando indiretamente pela conduta impensada e precipitada. Versículos 29 a 31 do capítulo 25. Abigail diz que a vida de Davi seria guardada junto com os que são do Senhor Deus. Alguns acreditam que ela fez menção ao livro da vida neste versículo 29. Abigail reconhece em Davi o futuro rei, e ela não queria que Davi, depois de coroado rei, tivesse peso no coração de ter matado desnecessariamente a família de Nabal. Abigail pede a Davi que se lembre dela, o que pode ter parecido esquisito, já que ela era uma mulher casada, mas logo suas palavras fariam sentido. Versículos 32 a 35 do capítulo 25.
Davi confirmou o papel de Abigail como um instrumento de Deus para o livramento de seu marido e sua família. A atitude diplomática de Abigail evitou um inútil derramamento de sangue. Versículos 36 a 38 do capítulo 25. O estado de embriaguez de Nabal revelou que ele não tinha qualquer noção do imenso perigo pelo qual passou até a intervenção de Abigail. Admite-se que a morte de Nabal foi de um colapso cardíaco proveniente de bebida ou acesso de fúria que o acometeu. Versículo 39 do capítulo 25. Davi louvou a Deus por duas coisas: por Deus intervir em seu favor e por impedi-lo de praticar o mal. Em última análise, Deus executou o juízo contra Nabal. Versículos 40 a 42 do capítulo 25. Alguns intérpretes acreditam que Davi estivesse agindo, exercendo o papel de resgatador familiar para com Abigail, embora o texto não sugira isso e não parece haver parentela entre Davi, Abigail e Nabal. A humildade de Abigail era típica da sua cultura, apesar de ela esperar plenamente que Davi a tomasse como esposa e não como alguém para lavar os pés dos servos. O casamento com Abigail deu a Davi o controle de um considerável patrimônio em Judá e valiosos recursos para sua causa. Versículo 43 do capítulo 25. O que sabemos de Ainoã é apenas que ela foi mãe de Amnon, o primogênito de Davi. Versículo 44 do capítulo 25. Mical, esposa de Davi, filha de Saul, foi dada por Saul a outro homem por vingança. Agora nós vamos estudar o capítulo 26. Versículos 1 a 2 do capítulo 26. Mais uma vez os ifeus vão a Saul para atiçar Saul contra Davi, que está escondido no outeiro de Aquilá, mais ainda no território em que os ifeus habitavam, no deserto de Zif. Assim Saul parte para o deserto de Zif com 3.000 homens. Versículo 3 do capítulo 26. Se Saul estava no outeiro de Aquilá, significa que ele tinha escolhido um terreno elevado para seu acampamento, o que em tese lhe daria mais proteção. Versículo 5 do capítulo 26. O lugar para onde Davi foi se refere a um ponto seguro de observação, provavelmente mais alto do que o lugar onde Saul estava, de onde Davi podia ver Saul e Abner no acampamento com o exército acampado ao redor. Versículo 6 do capítulo 26. Aimeleque é descrito como um hitita, mas seu nome é hebraico, ou pelo menos associado ao hebraico. Abisai é irmão de Joabe, e entende-se que eles são filhos de Zeruia, irmã de Davi. Versículo 10 do capítulo 26. Davi estava disposto a deixar a vida de Saul nas mãos do Senhor, uma lição que havia acabado de ser reforçada em sua situação com Nabal. Versículo 11 do capítulo 26. A lança e o cantil de água forneceriam a evidência de que Davi tinha estado perto o suficiente para matar Saul se quisesse. A lança representa poder, e Davi privou Saul simbolicamente do seu reinado. A água simboliza a vida, e Davi o privou também simbolicamente, pois a água era vida no deserto. Versículo 12 do capítulo 26. Este sono profundo da parte do Senhor foi a intervenção de Deus específica para que ele ensinasse a Saul mais uma lição acerca da lealdade de Davi. Versículo 13 do capítulo 26. Davi foi ao cume do monte, o que indica que ele estava a uma distância segura de Saul, mas que provia boa acústica para que o rei pudesse ouvir Davi. Versículo 15 do capítulo 26. Ao dizer que foi alguém no acampamento querendo matar Saul, Davi poderia estar se referindo a Abisai, que de fato quis matar Saul, ou até se referindo a si mesmo, que poderia tê-lo matado se quisesse. Versículo 19 do capítulo 26. Davi podia identificar apenas duas fontes para o desejo que Saul tinha de matá-lo: o Senhor ou os homens. Se fosse o Senhor, Davi desejava que Saul permitisse que ele oferecesse uma oferta voluntária para restaurar a comunhão entre ele próprio, Deus e Saul. Mas se os homens falsamente o acusavam, Davi pedia que eles fossem malditos. Suas falsas acusações tiveram o efeito de afastar Davi da sua porção na herança do Senhor, sendo tratado como se não fosse israelita. Versículo 20 do capítulo 26. Davi se comparou a uma pulga ou a uma perdiz, para sugerir que a perseguição que Saul empreendia a ele era um desperdício de recursos. Versículo 21 do capítulo 26. As palavras de Saul soaram como de arrependimento, mas Davi estava ciente dos distúrbios psicológicos de Saul e não acreditava mais nele. Para evitar maiores humilhações, ele saiu de Israel. Versículo 22 do capítulo 26. A sugestão de Davi de que um dos jovens de Saul pegasse a lança do rei era uma forma diplomática de dizer que ele não voltaria com Saul.
Versículos 23 e 24 do capítulo 26. Davi pediu ao Senhor que recompensasse os envolvidos, especialmente ele e Saul, conforme Deus via os seus corações. Davi não pediu que Saul considerasse sua vida de grande valor. Isso ele pediu ao Senhor. Versículo 25 do capítulo 26. As palavras de Saul parecem ser uma admissão de que Deus tinha grandes coisas reservadas para Davi. Os dois seguiram cada um o seu caminho, tendo falado as últimas palavras que diriam um ao outro. Agora nós vamos estudar o capítulo 27, versículo 1 do capítulo 27. Apesar das lições de fé que tinha aprendido recentemente, Davi cansa de ser um fugitivo passando constante perigo de vida e cede diante do temor humano de que Saul acabará conseguindo destruí-lo. A ansiedade de Davi talvez tenha sido aumentada pelo fato de que ele e seus homens terem consigo os seus familiares. Pela segunda vez, Davi busca refúgio entre os arquinimigos de Israel, os filisteus. Versículos 2 e 3 do capítulo 27. Sendo agora óbvio e indiscutível o rompimento entre Davi e Saul, Aques prontamente aceita a presença de Davi, esperando obter benefícios do apoio de Davi nas suas próprias lutas contra Saul, se baseando em algo parecido com o ditado que diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Gate tinha sido conquistada por por Samuel, e no tempo de Saul voltou ao domínio filisteu, até que Davi a conquistou para sempre. Versículo 5 do capítulo 27. O pedido de Davi para receber lugar em uma das cidades pode ter ajudado a reputação de Aques diante de seu próprio povo, uma vez que alguns filisteus podem ter se perguntado por que razão o rei teria abrigado um famoso guerreiro israelita em Gate, a cidade real. Versículo 6 do capítulo 27. A cidade de Ziclag estava localizada a 40 quilômetros de Gate. Originalmente, ela foi concedida à tribo de Simeão, mas Israel nunca a havia conquistado. Agora, Ziclag ficou sob o controle de um israelita sem luta alguma. Versículo 8 do capítulo 27. Os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas eram 3 grupos não israelitas que estavam debaixo da sentença do julgamento de Deus. Os Gersitas ocupavam um território que incluía a terra prometida. Versículos 9 a 12 do capítulo 27. As ações de Davi contra esses grupos cumpriam a ordem anterior de Deus para Israel, durante os dias de Josué, de exterminar da terra habitantes ímpios. Assim também não se deixava nenhuma testemunha que pudesse levar a notícia a Aques, pois Davi estava matando os inimigos de Israel, mas dizia a Aques que estava atacando os amigos de Israel. Nós encerramos aqui o estudo dos capítulos 25 a 27 do livro de 1 Samuel.